Retomando então nossa aula sobre a separação dos poderes, né, num contexto democrático. Então a teoria da tripartição dos poderes que a gente vai trabalhar. Vocês vão pegar a apostila aí na página 388, o módulo número 25. Então lá que vai estar toda a base escrita para vocês darem uma olhada aí na teoria da tripartição dos poderes. Então lá vocês vão perceber, né, que a construção do texto ela passa sobre o histórico, né? Por que a tripartição dos poderes? Já falei na videoaula passada que a tripartição dos poderes ela está relacionada à questão do controle de um poder sobre o outro, da fragmentação e a não usurpação e concentração do poder, que é uma característica das monarquias absolutistas, ok? Então vocês vão ver aí que a partir da Revolução Francesa, que isso adquiriu um caráter mais dogmático, né? Antes isso passa a teoria da repartição dos poderes por John Locke, mas é Montesquieu que realmente sistematiza essa ideia, beleza? Então vamos lá, vou contar aqui, né? Trabalhar dentro do contexto da democracia. Montesquieu, 1689, 1755, tá aqui Charles de Secundá, Barão de Montesquieu. Né? Ele tem uma frase icônica que ele fala: só o poder limita o poder. Então é essa divisão dos poderes para que o poder possa limitar um ao outro e nenhum poder possa adquirir um status maior e usurpar e ser tirano dessa forma, né? Então a divisão dos três poderes é a autonomia, o que garantiria o cumprimento das leis vigentes e a liberdade dos cidadãos. Então Montesquieu ele fala que essa teoria ela garantiria, né? Falei na aula passada, os direitos e as liberdades previstas constitucionalmente através desse sistema de freios e contrapeso. Eu disse, no Brasil isso está bastante claro agora, quero que vocês analisem isso, vão lá no fórum, né, coloquem as dúvidas, como está ocorrendo no Brasil essa disputa STF, Parlamento e Executivo. Então a gente tem essa dinâmica aí dos poderes em disputa, né? Mas a ideia não é disputar, que os poderes sejam harmônicos, né, e complementares, na forma que um limite o outro, quando tenta ser agressivo ou ser tirano em relação à população. Vamos lá? Então tá aqui, né? Basicamente, na teoria da tripartição, nós temos aí o legislativo que elabora as leis, de forma bem simplista mesmo, né? O executivo que administra, né, que faz a gestão que governa, né, o determinado estado, e aqui o judiciário que aplica as leis, né, que salvaguarda as leis. A gente sabe que não é tão simples assim, né? A gente vai ver isso aí no sistema representativo no Brasil, para falar da ideia do nosso presidencialismo de coalizão, que muitas vezes o legislativo executa, o executivo ele legisla, o judiciário legisla. Então no Brasil existe uma confusão muito grande em relação às atribuições dos poderes, que dá esses problemas práticos que nós estamos vendo na atualidade, certo? Porque um poder adentrando as especificidades, né? Aquilo que é característica privativa de poderes, eles começam a interferir. A gente tem que ver que isso tem que ser dado de uma forma um tanto quanto relativizada, ok? E aqui, depois isso aqui tem aqui de forma um pouquinho mais clara, e quem quiser dar um pause aí para dar uma olhada nisso aqui, que aqui está um pouco mais claro, né, como é que funciona esse sistema de freios e contrapesos. Por que o freio de contrapeso? Porque o legislativo ele aprova as leis, podem ser leis de origem do executivo que o legislativo aprova, ou de origem do próprio legislativo. O executivo, nesse sistema de freios e contrapesos, ele pode vetar as leis do legislativo, o legislativo não pode aprovar as leis que são do executivo. Com relação ao judiciário, o judiciário pode interpretar à luz da Constituição, declarar inconstitucional certas leis. O legislativo ele pode julgar o judiciário, né? O judiciário ele pode investigar tanto o executivo como o legislativo, então tem essas trocas, né, que pode acontecer, os atos de inconstitucionalidade, como uma questão como o judiciário fez em relação aos decretos lá do isolamento social, né, o STF proibiu o presidente de editar um decreto que valesse para todo o território por conta da autonomia da federação. Então é o judiciário interferindo, né, no papel do executivo, mas dentro das suas atribuições constitucionais. E o legislativo ele pode impeachment o executivo, como já aconteceu, por exemplo, com a presidenta Dilma há pouco tempo. O legislativo ele pode impeachment os ministros do Supremo
Tribunal Federal também, né, o impeachment, né, que é o impedimento do exercício das funções. Então, se a gente vê aqui nesse círculo, a gente vai perceber isso, né? Tá aqui, ó. O legislativo com relação ao judiciário, ele pode analisar as indicações de juízes também, né, para a Suprema Corte, indicação para o Supremo Tribunal Federal. Por outro lado, o judiciário ele pode declarar a inconstitucionalidade de leis do legislativo e investigar parlamentares. Então, esse é um sistema totalmente articulado, em que os poderes eles são independentes a partir das suas funções. Depois a gente vai ver no sistema representativo a função principalmente do legislativo e do executivo, do judiciário não, porque o judiciário não faz parte do sistema representativo, o povo não escolhe. Quem escolhe, por exemplo, os juízes através de concurso público, os juízes e desembargadores, e do Supremo Tribunal a indicação do executivo com aprovação do legislativo, que pode ir para o judiciário. Então esse sistema de checks and balances, de freios e contrapesos, que é responsável por garantir as liberdades e os direitos da população. Então vocês vão ler no texto de vocês como isso funciona, né? E a gente vai ver no sistema representativo qual que é a função, principalmente do executivo e do legislativo. O judiciário aí, como não faz parte do sistema, não vai ter. Aí a gente vai ver aqui nas funções, né? De forma rápida, eu vou focar aqui no judiciário, como que ele é formado, principalmente no Brasil, vamos tratar de Brasil. O executivo, né? Federal é o presidente da República, estadual é o governador, municipal é o prefeito, o legislativo no federal é o Congresso Nacional, no estadual as assembleias legislativas ou Câmara Legislativa e a Câmara de Vereadores nos municípios. O judiciário nós temos os juízes estaduais, os juízes de primeira instância, os juízes de segunda instância, né, dos tribunais de justiça, e aí no âmbito federal nós temos o Supremo Tribunal Federal, que essa é a organização dos poderes, né, como é a representatividade aqui dentro. E depois a gente avança nessas questões para trabalhar o sistema representativo. A gente vai ver um pouco mais dessas funções e avançar um pouquinho também no sistema de freios e contrapesos, que é importante para entender a política na contemporaneidade. Até a próxima videoaula.